Nesta aula eu gostaria de falar, na verdade eu gostaria de compartilhar, alguns pontos que me ajudaram aí nos estudos do piano. Na verdade, contar desde o início como é que foi essa minha transição. Eu era guitarrista na época, comecei tocando violão, né? Já tarde, já com 14, 15 anos, comecei a tocar violão, aprender violão através do meu tio. E quando eu me converti, depois de alguns anos, aí eu comecei a me interessar pelo teclado, em aprender a tocar o teclado, aprender a tocar o piano, porque eu via muito esse instrumento sendo tocado nas igrejas e tudo mais. E aí foi onde eu comecei, de fato, a querer aprender tocar teclado, piano. E o meu primeiro curso foi um curso por correspondência. Na época era difícil a internet, não tinha acesso à internet. Isso aí foi lá por volta de 1996, por aí. Ou seja, quase 30 anos. Estou falando de 29 anos. Então, não tinha acesso à internet. Aí eu fiz um curso por correspondência. Esse curso eu lembro que o autor é o Marcelo Dantas Fagundes, um professor. Estou até com o livro aqui, esse livro é bem antigo aqui, ó, tá até velhinho. Mas eu tenho guardado porque é importante. Uma das coisas que são essenciais no seu aprendizado, quando você vai começar a estudar um instrumento, não é a música, entendeu? Você estuda, né? É óbvio, você vai estudar ali a arquitetura ali do instrumento, ver quantas teclas, oitavas, né? Isso daí é o primeiro passo. Mas você aprende a fazer os exercícios, dar o comando para os seus dedos que eles não estão acostumados, né? E qualquer coisa nova que nós vamos aprender para esse estudo, no caso específico do teclado, né, exige que a gente venha fazer bastante exercícios para que esse comando, né, esse comando que você dá para o seu dedo 5, seu dedo 4, ele venha a ser cada vez mais curto. Você pensa e o dedo ele corresponde. No começo não é assim. Você vai forçando até os dedos irem obedecendo. Então o estudo técnico vai te dar essa habilidade para você poder deixar os seus dedos aptos a obedecerem o comando. Quando você pula isso e você vai para, no caso aí, já começa a querer estudar harmonia, pegar uma escala, fica muito complexo. Você vai encontrar muita dificuldade, porque você atropelou a primeira fase, que é tão importante. Porque a primeira fase é a fase que vai fazer com que os seus dedos eles saibam o que eles têm que fazer. Entendeu? E isso é muito importante. Então, essa primeira fase que você vai aprender é uma fase melódica, onde você vai trabalhar melodicamente os seus dedos, para trabalhar esta função motora dos seus dedos para os exercícios. E a primeira coisa que nós aprendemos são melodias. Você vai aprender escala, você vai aprender exercícios de ascendente e descendente, depois fazendo variações disso, intercalando. Tudo isso vai te dando o quê? Reflexo motor muito maior, um golpe de vista muito maior no que você também está executando e fazendo. Isso é excelente, pessoal. Então, se você está começando no piano, não pule essa etapa, entendeu? Você precisa ensinar os seus dedos. Porque quando nós trabalhamos essa parte técnica, você está encurtando o ato de você pensar e seus dedos eles executarem em milésimos de segundo, ou quase automaticamente, no pensamento os dedos já executarem. Por que quando você está estudando já direto e pula essa parte, você vai estudar uma harmonia, você fica ali para acertar o acorde, pensando, né, gastando toda essa energia para pôr cada dedo na sua devida tecla. O celular deu uma desligada aqui, mas a gente já retomou aqui o vídeo. Então, quando você vai colocar, pulando essa etapa e já entra na harmonia, você vai gastar muita energia para colocar cada dedo no seu devido lugar. Por quê? Você não passou por técnica, você não exercitou, você não encurtou
esta mensagem que o cérebro está dando para os seus dedos de imediato agir. Então isso faz toda a diferença quando você estuda a parte técnica primeiro, tá bom? Né? Já viu aquela história? Ah, eu queria aprender a tocar violão. Aí a pessoa chega na primeira aula, eu quero aprender a tocar aquela música. Como assim? Você não toca violão ainda? Você já quer tocar uma música? Não, não é esse o caminho. O caminho para que você toque várias músicas é você fazer os exercícios primeiro, para deixar seus dedos aptos, para eles responderem, né, todo o comando ou toda a matéria que você for adicionando aí, né, a sua qualidade musical, que vai entrar nas escalas maiores, menores, acorde, harmonia. Aí sim, a sua memória muscular ela vai estar muito apta a você pegar uma música e começar a tocar. Isso que a pessoa, que a galera, né, dificilmente entende. A gente quer as coisas muito rápido, isso daí não dá certo, não funciona dessa forma. Quem dera fosse assim, apertasse um botão e pronto, eu já vou sair tocando a música que eu quero. Outra questão que é muito importante, além dessa parte técnica, é você entender a leitura. Por que que eu falo sobre leitura? Ah, mas eu vou. Todo mundo associa leitura, em aprender leitura, com tocar música lendo. Não é isso, pessoal. A leitura ela vai fazer com que você aprenda muita parte rítmica que você não vai aprender ouvindo, ou às vezes o ouvido nem percebe muitas situações ou cédulas rítmicas para fazer groove, para tocar as notas de uma forma mais swingada. Se você pular essa etapa, você vai encontrar muita dificuldade lá na frente. Tem cara que estuda aí 20, 30 anos e fala, poxa, eu me sinto, sabe, estagnado, eu quero melhorar a minha melodia, é muito repetido o que eu toco por conta disso. Você pulou algumas etapas que não deveria. Você deveria ter passado por alguns tópicos antes, né? E você acabou pulando. Então, quando você tem, como eu falei, você estudou técnica, o reflexo motor seu está apurado. E aí você vem agora vai estudar leitura. A leitura ela vai tratar do quê? Sim, as notinhas ali no pentagrama, bonitinho. Isso é coisa rápida. Isso aí em uma semana você já sabe qual que é qual, onde que estão as notas. Em uma semaninha você tem esse conhecimento. Não significa que você vai ter o fator da leitura à primeira vista, mas você vai ter o conhecimento, entendeu? E o conhecimento é o que vai fazer com que você entenda a parte rítmica das músicas. Por quê? Não são só notinhas. Ah, esse é o dó, esse é o lá, esse é o ré. Não, são as rítmicas. A forma rítmica que você vai tocar aquelas notas. Isso aí faz toda a diferença para um cara que entende o que ele está fazendo, o que ele está tocando. Aí o cara passa por cima de tudo isso e depois fala, como que é esse groove? O cara fica um ano ali para tentar tocar certo e ainda não consegue. Porque não tem memória muscular para isso, não tem reflexo motor, ele não manja nada de subdivisão rítmica, de quiálteras, né? E aí ele acaba encontrando toda essa dificuldade para a sua execução do piano. Então, esses passos você precisa passar. Você precisa estar à frente disso daí. Você precisa entender que são processos e não são negociáveis. Você precisa passar pelo menos por esses processos. Técnica, deixar o reflexo motor afiado, a memória muscular boa e depois aprender a leitura, para você ler as notas sim em cada lugar, mas muito mais que isso, saber qual que é a forma rítmica que você vai tocar cada nota no seu piano, no seu teclado. Este é o primeiro passo onde você está indo exatamente direto, na direção do alvo que você quer, para você melhorar musicalmente como músico, na sua jornada aí como pianista. Este é o caminho mais curto para você atingir os seus objetivos, para você atingir os seus alvos, né? É que muita gente vem com a fórmula mágica, olha a dica aqui do momento e tal. Eu também trago esse tipo de material no meu canal, mas isso daí são só gotinhas no oceano, em vista do que você pode aprender se você começar a dar o passo da forma correta. Entenda que cada tempo investido seu
de forma correta nos seus estudos é investimento, não é perda de tempo. Perda de tempo é você pegar um negocinho aqui, outro acolá, que vai deixar você estagnado, vai continuar deixando você estagnado. Pode resolver uma situação aqui, outra situação ali, mas vai continuar deixando você parado, estagnado. Agora, quando você pega o caminho certo e está indo ali corretamente, esses problemas no futuro praticamente vão ser inexistentes, porque vai estar tudo já debaixo. Você vai ter a consciência rítmica de como você tem que executar. Você também, além da consciência rítmica, a memória muscular, a memória motora, o reflexo já está apurado, porque você estuda técnica. Você estuda técnica. Estudar técnica no piano ou qualquer instrumento é como fazer exercícios físicos. Você tem que estar estudando todos os dias, para você estar sempre preparado para quando você for tocar uma música diferente, uma música mais rápida, você nunca ouviu, porque existem músicas novas sendo criadas todo dia, a todo minuto, a toda hora. E se você não tem preparo para execução, conforme você for pegando uma música diferente, vai sendo sempre uma barreira. Vai sempre ser penoso você pegar uma música e falar, puxa, essa música eu não sei, porque você não tem preparo. Então, você prefere trocar o preparo pela música, direto na música, e aí você vai ficar refém disso. O seu repertório vai ser reduzido drasticamente, porque para cada música você tem que aprender todos os elementos, tudo numa só música. Você tem que aprender o elemento rítmico, tem que ter a técnica para tocar aqueles acordes no groove, que você não tem, você não pratica a técnica. E aí como é que você vai fazer? Então, tudo isso é algo que você precisa entender para que quando você pegue uma música diferente, isso não venha a ser uma barreira, não venha a ser algo que venha arrebentar com você musicalmente, ou que você precisa de um tutorial no YouTube, ou que você precisa de alguma ajuda, de alguém que entende um pouco melhor. Então faça da forma correta, comece pelo alicerce, porque daí a casa vai ser construída de forma forte, fortificada. E não vai ruir. Vai ruir se você começar a construção pelo telhado ou pelas paredes sem alicerce. Vai bater um vento, a coisa vai tudo por água abaixo. Ah, pegou uma música, às vezes a música não é tão complexa, o cara bateu o olho, e aí agora, o que eu vou fazer? Não tem ouvido, não tem nada. Você sabia que o seu ouvido ele é mais praticado quando você começa a estudar estudos técnicos? Imagina que você pega o estudo técnico, sobe e desce, depois você intercala as notas ali, tocando repetidas vezes, porque o exercício é isso. O exercício, pessoal, é repetição. Ah, o estudo é muito repetitivo, mas exercício é repetição. Você quer ir numa academia e cada dia você quer fazer um exercício diferente? Não, você tem que fazer esteira todo dia, para você bater ali a sua quantidade de minutos ali, para ter uma saúde ok, entendeu? Então o exercício no piano é a mesma coisa. É repetitivo? É, porque é exercício, entendeu? E esses exercícios vão estar preparando você para você conquistar ali as suas metas, atingir os seus objetivos como pianista. É assim que funciona. Então, como eu estava falando, o seu ouvido, quando você pratica esses exercícios, escala, sobe, ascendente e descendente, progressões harmônicas, o que você acha que acontece com o seu ouvido quando você trabalha dessa forma? Seu ouvido está ouvindo tudo que você está tocando. Aí, o que acaba acontecendo? Você ouve uma música, você nem está tocando o instrumento, você saiu, passou num shopping, ouviu a música, você já está sabendo a progressão de acorde, você já sabe que ritmo que o cara fez aquele fraseado, porque você estuda isso faz parte do seu mundo. Você respira isso, é o que eu falo. Por que a gente tem a dificuldade de leitura à primeira vista? Porque a gente não é exposto a isso. Leitura de partitura, por exemplo. Você não sai da sua casa dirigindo e vê uma partitura escrita ali, outra. Não, você vai ver placas. À esquerda, aqui não sei o que, cidade tal, rua tal. Então, para isso, a nossa percepção, o golpe, a leitura à primeira vista é essencial, né? Ela é rápida. Agora,
Por que partitura não? Porque a gente não trabalha isso, a gente não vivencia isso, a gente não traz isso para o nosso mundo. Quando começar a trazer, vai ser automático também. Da mesma forma que você lê as placas das ruas quando você precisa ir em um lugar que você nem conhece. Olha que interessante. Então é só quis compartilhar um pouquinho dessas dicas aí. Se você curtiu, comente aí que você quer ter vídeos mais dessa, trabalhando mais com as experiências que eu já tive, experiências que eu posso passar para vocês, que podem encurtar o seu caminho, né, para você atingir os seus alvos, se você assim entender que isso é importante para você. Se você entender que esse conceito é o conceito ideal. Eu tenho um curso completo de piano aí online, você pode acessar e ali você vai passar por todas essas etapas. Este curso de piano, ele trabalha da leitura, tudo isso que eu falei, que é o caminho que você precisa passar, de técnica e tudo mais, esse curso vai trabalhar. Ah, mas é só leitura de partitura? Não só leitura de partitura. Você vai saber rítmica, você vai trabalhar o seu ouvido, você vai trabalhar as progressões harmônicas, escalas, técnicas. É um estudo completo. Este é o caminho que vai te levar direto para onde você precisa ir e vai te preparar para que você toque não uma música apenas, mas que você tenha a memória muscular preparada para tocar todas as músicas que você quiser. É assim que funciona. Quiser saber mais, o link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Adquira que vai fazer uma diferença grande para as suas habilidades. Fora esses, eu tenho outros cursos que são específicos de leitura, de técnica. Dá uma acessada aqui, dá uma pesquisada e você vai ver o que se encaixa melhor para você. É isso aí. Se você foi guerreiro, comente aqui. Eu fui até o final, quero poder te conhecer e te cumprimentar aqui nos comentários. Vou ficando por aqui. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. E comente aí, gostou desses tipos de vídeo? Eu no tete a tete aqui falando, trabalhando um pouquinho, falando sobre a minha experiência musical. Comente aí que eu vou trazer mais estudos como esse aqui. Ou mais conteúdos como esse. Beleza? Para cima dele.